Beleza. Tinha que colocar para gravação aqui, eu sempre esqueço. Então, galera, então a parte de eletrodo, né? Parte aí, capítulo aí 4.9, 4.5, eletrodo de aterramento. Né? Então, como o eletrodo de aterramento deve ser utilizado, o seguinte material. Deve ser utilizado o seguinte material. Por isso que as três dimensionais são indicadas no desenho 41, desde que constante no manual do consumidor. Hastes cantoneiras de aço zincado por imensão a quente aprovadas pela CEMIG. Então tem que ter um selo aí de aprovação, você tem que verificar se a empresa que está te vendendo essa haste, ela tem essa aprovação, né? Então, né, tem que ficar bastante atento em relação a isso, né? O pessoal verifica aí. Na verdade, hoje em dia o mercado, se você vê um preço muito bom, né? Muito baixo aí, pode desconfiar mesmo. Tem algo errado. O eleitor de aterramento deve ser cravado, deixando sua extremidade superior, incluindo conector acessível à inspeção. Né? Então, o que é isso? Eu vou fincar meu eletrodo na terra, beleza? E para fora tem que ficar a parte do conector, que é onde você conecta ali, é um parafuso, né? Um porta, onde você vai colocar o fio, tá? A cordoalha, na verdade, cordoalha de cobre. Né? Não pode ser fio, tem que ser cordoalha de cobre, que é o cobre trançado, tá? Isso tem que ficar à mostra. Tem que ficar aí, como a cheia deve ser 1,80 m, 1,50 m a haste, ela tem que ficar em uns 20, 30 centímetros do lado de fora da terra, né? Principalmente observando a conexão com a cordoalha, que tem que ficar exposta ali, né? Realmente a gente tem uma caixa onde esse aterramento ele é fincado, né? A gente cria ali uma caixa, né? Um ponto de acesso para a CEMIG, né? E finca ele ali na terra, né? Ou seja, realmente é como se fosse um cano de PVC, né? Só que tem fundo, né? Um cano aberto, de um tamanho, né? Mais ou menos 40, 30 aí, e você vai fincar por terra ali dentro, né? A haste ali dentro. E ela tem que ficar uns 20, 30 centímetros para fora, com a toalha à mostra, né? Para a CEMIG inspecionar. Então, ela só vai validar o seu padrão se isso estiver feito, tá? Então, sem o aterramento no padrão ali, ela não libera a sua unidade ali para funcionar. Tem que ter o aterramento, tá? E aí é um aterramento por fase, tá? É o que eles pedem. Então, se você tiver um trifásico, você tem que ter 3 terras, tá? E a distância entre eles, que daqui mais para frente deve falar, em torno de 1,20 m de distância entre eles. Se não me engano, é isso mesmo. Só se eu estou confundindo, é 2,40 m, mas eu acho que é 1,20 m. Beleza? A caixa de aterramento deve ser revestida por argamassa e protegida com tampa de concreto ou ferro fundido. Tá? Então, ou tampa de concreto ou ferro fundido. Né? Não se utiliza plástico nesse caso aí. Por quê? Porque o plástico, você pisa ali, ele vai quebrar. Tá? Aí você pode até ter um acidente. Então, ferro fundido ou concreto, né? E aí você pode colocar no passeio, né? E aí no passeio de ferro fundido, né? Ou material polimérico, sendo que essa última deve ser de um dos modelos fabricantes homologados pela CEMIG. Então, o polimérico aí é plástico. Então, pode ser o plástico, mas tem que ser um plástico bem rígido. Né? Mas eu aconselho aí o de metal, né? Ferro fundido ou de concreto também.
primeiro leitor de aterramento deve ser cravado no máximo 40 centímetros do padrão de entrada, né? Então, o primeiro aí, ele pode estar bem próximo do padrão ou até no máximo 40 centímetros. A conexão do condutor de aterramento ao eletrodo deve ser feita através dos conectores existentes no corpo da haste, né, conforme indicado no desenho 41, sendo admissível conexões exotérmicas como alternativa. Os padrões pré-fabricados em aço, cujos postes são zincados por imersão a quente, não necessitam de haste de aterramento, pois o próprio poste funciona como um eletrodo de aterramento. Você já finca o padrão lá na terra e ele já serve aí como haste de aterramento também. Caixas para medição e proteção. Então, as caixas para instalação dos equipamentos de medição e de proteção devem corresponder a um dos modelos aprovados pela CEMIG e relacionados ao respectivo manual do consumidor. Número 11 é aquele que eu já enviei lá no grupo. Depois eu vou procurar ele novamente e enviar lá para vocês. Vou até fazer de uma vez, porque eu acabo esquecendo, né? Deixa eu mandar aqui para vocês novamente. Muita gente aí não. Documentos. Cadê ele? Manual. Olha, ele não está aparecendo aqui para mim não. Me lembre aí de encaminhar esse manual para vocês do consumidor, tá? As caixas instaladas em local sujeito à umidade devem ter seus furos providos de massa de calafetar. A gente não pode permitir que adentre umidade no nosso sistema, né? Porque atrapalha ali a conexão, né, mecânica, ali a conexão elétrica, os conectores, os fios, né? A gente tem a famosa zinabre ali que vai acontecer e isso vai atrapalhando a qualidade da sua energia, né? Gerando até consumo maior aí. Nos padrões embutidos em muro, mureta ou parede, é permitido ao consumidor fazer um acabamento, revestimento no local onde estiver instalada a caixa, tais como painéis de madeira, lambris, pinturas, etc., desde que não impeçam a leitura e retirada da tampa da caixa. Beleza? Os furos são não utilizados na caixa com instalação devem ser mantidos fechados, né? A gente tem lá os furos a gente não pode abrir, né? Aqueles furos que estão na caixa lá, às vezes de plástico mesmo ou de PVC ou de metal, né? Então, tem algumas aberturas que você pode utilizar ali. O ideal é não retirar, né? Senão você vai ter que tampar novamente. Então, tem que tomar cuidado aí. Às vezes acha que vai utilizar e acaba não utilizando e fica aberto. Aí já é um problema para você. Então, tem que ter um cuidado aí com isso. E falar para vocês, é chatinho para você fechar esse furo, tá? Mas você pensar um furinho e tal, vai ter que fechar ali com a argamassa, sei lá, com o quê. Pegar algum material e completar ali, é difícil, é chato, né? Nos padrões com eletrodos de diâmetros inferiores ao dos furos da caixa, é obrigatório o uso de luvas de redução de PVC, alumínio ou aço, conforme desenho 49. É vetado o uso de dispositivos tipo arruela e ou redução de PVC para rede hidráulica, tá? Uma instalação que eu fui fazer, o empreiteiro lá falou que ia fazer de PVC e tal, PVC, colocou o PVC lá, aí consultamos a norma e não pode, e aí ferro na boneca, teve que desfazer tudo, então tem que estar bem atento. Eu avisei, mas não quis saber, tive que mostrar a norma para ele saber que não podia, né? Os padrões com caixa com leitura pela via pública embutida em muro ou mureta fica a critério do consumidor a instalação de uma tampa basculável, conforme desenho 33, na abertura a ser deixada externamente na alvenaria para a leitura do medidor. Ele pode ficar exposto ou pode ter uma tampa ali, né?
A entrada nas caixas deve ser pelo lado de instalação do disjuntor, tá? Então, a entrada de energia da CEMIG tem que ser, né, o fio ele não pode fazer curva lá dentro. Então a caixa está aqui meu disjuntor, aqui está minha caixa. Eu não posso entrar com fio aqui, eu tenho que entrar com fio aqui, ele entra no disjuntor e daqui você distribui, tá? Então o fio da CEMIG ele tem que entrar sem curva em fiação, né? Tem que entrar reto, beleza? Isso é importante. Não é permitido. Hoje eu tô com sono, viu, galera? Desculpa aí. Não é permitido o alargamento dos orifícios existentes para instalação de eletroduto, nem o uso de ferramentas que danificam a proteção existente na caixa para medição e proteção. E se no momento da inspeção for detectado o alargamento dos fios, a caixa deve ser trocada quanto às caixas CM9 e CM18. Vamos ver notas aí no desenho 35. Então, esses desenhos, galera, eles ficam aí mais abaixo na norma, são os anexos, né? No final a gente vai passar por eles, tá? Aí eu mostro novamente. Opcionalmente pode ser instalada caixa de passagem individual no circuito de energia medida para cada caixa de medição. Pode ser instalada caixa de passagem individual no circuito de energia medida para cada caixa de medição. Beleza. As caixas de policarbonato têm parafuso para aterramento, mesmo sendo isolantes. A conexão de equalização unindo o condutor de aterramento e o neutro condutor de proteção deve ser feita na primeira caixa que recebe o ramal de entrada. As caixas de medições e proteção devem ser lacradas pela CEMIG. Beleza? Caixas de inspeção. Então, as caixas de inspeção devem ser construídas somente no passeio público, obedecendo às seguintes condições mínimas. Sem confeccionadas em concreto pré-moldado, em concreto armado ou em alvenaria com tampa e aro de ferro fundido conforme desenho 40. Nos fornecimentos atendidos por ramal de entrada subterrânea em baixa tensão até 47 kVA, a caixa de inspeção a ser utilizada deve ser do tipo ZA. E nos fornecimentos entre 47,1 kVA inclusive e 95 kVA inclusive, a caixa de inspeção deve ser do tipo ZB. Os fornecimentos atendidos por ramal de ligação subterrâneo em baixa tensão com demanda entre 95 kVA a 304 kVA, a caixa de inspeção a ser utilizada deve ser do tipo ZC. Não serem instalados em locais sujeitos a passagem de veículos, exceto garagem, né? Então, onde tem um tráfego de veículo aí grande, não é o ideal se instalar, não. Né? Por motivos óbvios, né? Um veículo é bem pesado. Seja bem-vindo, Herbert. O veículo é pesado, ele pode afundar ali, quebrar a caixa de concreto, quebra tudo, né? Quebra até o aço, ferro fundido ali. Não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de caixa, alguém já tem em casa e tal. Ela não é muito resistente, né? O ferro fundido não é tão resistente assim, não. Então, não suporta muito esforço sobre ele ali, tá? Mas tem uma certa resistência aí, né? Você não vai ficar pulando em cima dele ali, você não vai jogar pedra pesada, soltar uma pedra pesada em cima dele, ele realmente não suporta um veículo, né? Dependendo aí da construção dele. Eu falo em geral, tá? Em terrenos inclinados, a caixa deve ser instalada de forma que sua tampa fique alinhada com o nível do passeio. As caixas de inspeção devem ser destinadas exclusivamente para a passagem de condutores do ramal de ligação ou de entrada subterrâneo, sendo vetada a sua utilização para a passagem de cabos telefônicos e sinalização. Localização.
nos atendimentos em área urbana, né? Deve ser prevista caixa de inspeção nos seguintes pontos: passeio público junto à divisa da propriedade do consumidor, nos demais locais indicados nos desenhos aí 36 e 37. No caso de ramal de ligação subterrânea, a construção e a manutenção da caixa de inspeção no passeio público junto à divisa da propriedade particular é responsabilidade do consumidor, beleza? Então, responsabilidade nossa aí. Nos atendimentos em área rural, com transformador exclusivo, unidades consumidoras tipo F3 a F10. Então, temos que consultar lá aqueles tipos lá de unidade consumidora, né, que a gente falou no início dessas aulas, né? Então, tem que consultar lá os tipos. E aí, a gente vai saber aí como proceder. Então, beleza, vamos passar para frente aqui. Poste ponta-leite do padrão de entrada, tá? Isso é importante, né? Isso aí é um ponto aí que dá muito problema. Os postes ou ponta-leites devem ser utilizados no padrão de entrada para os fornecimentos tipo A, B, C, D, E, F1 e F2. Os postes ponta-leites devem ser totalmente visíveis até o engastamento, através da face onde consta os dados de identificação destes postes, por ocasião da vistoria do padrão, não sendo necessário que todo o contorno perímetro dos mesmos fique acessível, né? Então, dizem as más línguas que eles não estão olhando muito isso mais, né? Nessa montagem que eu fiz lá em Santa Luzia, eu deixei ele visível, né? É o que diz a norma. Então, o poste, ele tem lá uma inscrição na lateral dele que você tem que deixar visível. E ela não fica em todo o perímetro dele, né? Circular ali. Vai ficar num ponto. Então, esse ponto tem que estar visível para a gente da CEMIG visualizar, tá? Saber que aquele poste como é que fala? Ele pode utilizar na norma, né? Está previsto na norma. Não é permitida pintura de acabamento nos postes, tá? E ponta-letes. Então, o jeito que você compra é o jeito que ele vai ficar lá. Somente após a ligação, o poste pode ser recoberto visando a constituição do muro ou mureta. Então, após a ligação pela CEMIG, você pode cobrir esse poste aí, né, para ficar mais arrumadinho ali, mais bonito, fechar o muro até mais em cima, né? Antes disso, ele tem que ficar à mostra a inscrição lá para eles aprovarem. Somente podem ser utilizados os modelos de poste de aço ou do ponta-leite constante manual do consumidor, né? Número 11. Materiais e equipamentos aprovados pelo padrão de entrada em sua edição atualizada. Excepcionalmente para situações de corte para conserto ou alteração de carga para as unidades consumidoras ligadas em data anterior à publicação desta norma. Pode ser utilizado o poste ou ponta-leite de aço existente desde que atenda às condições de segurança de dimensões constantes de 355, mesmo que o poste ou ponta-leite não tenha identificação prevista na nota 1. Então, assim, em questão de ligações aí feitas antes dessa norma entrar em vigor, né? Hoje em dia aí, essa norma já tem bastante tempo, então já não tem mais esse tipo de prerrogativa, né? A não ser que isso foi feito, né? Isso pode acontecer. A gente vê muita obra parada aí, né, gente? Naquela cidade. Então, o cara fez o pedido lá naquela época e até hoje, né, ele por algum motivo não foi aprovado ou a obra parou, ele não, né? Ele tem que ter, na verdade, aí, um comprovante de que ele fez o pedido para instalação e não foi instalado, né?
não foi ligada lá a energia. Aí ele consegue ligar se o poste tiver o padrão correto, mas mesmo que ele não tenha inscrição lateral, né? Isso aí é uma coisa relativamente mais nova aí. Os postes de aço dos padrões de entrada localizados em propriedades rurais devem ter comprimento aí de 7 metros. Tá? Postes e pontaletes de aço. Os postes e pontaletes devem ser utilizados de acordo com a tabela 1 a 5, quando for área urbana. Quando for área rural, somente pode ser utilizado o poste indicado para o lado oposto da rede. Não são permitidas emendas nos postes e pontaletes de aço. Né? Emenda de maneira alguma. Né? O que é? Seja bem-vindo, Kleber. O que é essa emenda aí? Vamos falar. Né? O cara foi lá e deu um pontinho de solda lá, né? Soldou lá, o ferro tinha sido cortado, sei lá. Vai saber, né? Óbvio, acontece de tudo. Então, não pode, de maneira alguma. Se eles observarem que teve alguma alteração ali, se não tiver inteiro, sem alteração, eles não vão aprovar. Os pontaletes somente devem ser utilizados quando engastados em laje, viga ou coluna de concreto pertencentes ao corpo principal da edificação. Os postes ou pontaletes de aço podem vir de fábrica com furo para a utilização do parafuso, para a instalação da armação secundária, para ancoragem do ramal de ligação e substituição à cinta. Não será permitida pintura de acabamento dos postes e pontaletes. Então você não pode fazer pintura dele. Isso a gente já tinha comentado anteriormente. Poste concreto armado, alternativamente aos postes de aço, podem ser utilizados postes de concreto armado de acordo com o indicado nas tabelas 1 a 5. Ramal interno da unidade consumidora. O dimensionamento, especificação e construção do ramal interno e das instalações elétricas internas da unidade consumidora devem atender às prescrições da NBR 5410. O ramal interno deve apresentar, no mínimo, as características técnicas do ramal de entrada até os seguintes pontos: pingadouro, no caso de saídas aéreas, primeira caixa de passagem, energia medida, no caso de saídas subterrâneas ou embutidas. Bacana. Quarta, distribuição de circuitos, no caso de não existência de caixa de passagem, energia medida também. Seções mínimas dos condutores devem ser verificadas pelo critério de queda de tensão, obedecidos os seguintes valores máximos a partir do ponto de medição: saída do medidor, caixa de passagem com energia medida, e até os pontos de utilização da energia. Edificações com demanda até 304 kVA, iluminação 4%, força 4%. Nos limites acima devem ser também consideradas as quedas do ramal interno da unidade consumidora. Atendimento à carga instalada superior a 75 kW e demanda maior que 95 kVA e menor ou igual a 304 kVA. O cliente pode optar por atendimento em baixa tensão quando a carga instalada for superior a 75 kW. A câmera está caindo. Então, o cliente pode optar aí por atendimentos em baixa tensão quando a carga instalada for superior a 75 kW e a demanda for até 304 kVA. Neste caso, o pedido do consumidor deve ser por escrito. Unidades consumidoras localizadas em área rural, né? Então o padrão de entrada deve ser constituído fora das faixas de servidão, faixa de segurança, conforme especificado no item 13.15, página 1, 5 e abaixo. Não será permitida a construção de padrão de entrada junto ao poste transformador da rede de CEMIG, né? Na roça aí a gente vê cada coisa, né? O cara vai lá e coloca o padrão dele no poste da CEMIG, né? Preso lá na estrutura do poste, só na roça mesmo. O padrão de entrada deve ser construído fora da faixa de servidão, faixa de segurança, que é de 7,5 metros a partir da rede de distribuição da CEMIG, nos atendimentos através de rede de distribuição até 23 kV, 23,1 kV.
padrão de entrada deve ser constituído fora da faixa de servidão, faixa de segurança, que é de 10 metros, a partir da rede de distribuição da CEMIG nos atendimentos através de rede de distribuição de 34,5 kV. Em local com linha de transmissão de energia elétrica, tensão igual ou superior a 69 kV, procurar a CEMIG para definição da caixa de servidão, faixa de segurança. Assim como o padrão de entrada, o imóvel também não pode ser construído dentro das faixas de servidão, faixa de segurança especificada no item 9-2.1, aí, página 411, né, anterior. CEMIG reserva o direito de não ligar o padrão de entrada caso esse padrão ou imóvel esteja localizado dentro das faixas de servidão. Faixa de segurança deve ser prevista caixa de inspeção junto do poste da CEMIG e do padrão de entrada. Unidades consumidoras localizadas na área urbana. Então, para as unidades consumidoras localizadas na área urbana, o atendimento será através de ramal de ligação e de entrada subterrâneos, com ponto de entrega na caixa de inspeção localizada no passeio público e instalação na divisa com a propriedade particular. Além da caixa de inspeção instalada no passeio público junto à divisa da propriedade do consumidor, deve ser previstas caixas de inspeção nos seguintes pontos, conforme os desenhos 36 e 37. No passeio público, junto ao poste de elevação, quando houver travessia de via pública ou quando a distância entre o poste e a caixa instalada junto à divisa for superior a 20 metros, nos casos onde não houver travessia de via pública. E alternativa à curva de 90 graus, na situação número 2 dos desenhos 36 e 37, desde que a distância entre a caixa junto ao poste e o local da curva 90 graus seja superior a 15 metros. Beleza? Cálculo da carga instalada e da demanda. Vamos entrar numa parte aí super importante, tá? Esse cálculo aí vai te ajudar muito a definir, né? A CEMIG também saber se o que ela tem lá atende, né? A sua demanda aí de energia. Caso contrário, ela tem que fornecer, né? Mas você tem que provar para ela que é necessário. Então, para a definição do tipo de fornecimento, o consumidor deve determinar a carga instalada, somando-se a potência em kilowatts dos aparelhos de iluminação, aquecimento, eletrodoméstico, refrigeração, motores, máquinas de solda, que possam ser ligados em sua unidade. Então, toda a carga, né, a gente já conversou sobre isso aqui mesmo nessas aulas, toda a carga, né, tudo que você vai utilizar lá dentro da sua instalação, você tem que para escrever isso, né, deixar isso escrito, bem organizado aí para a CEMIG. Né, potência, né, do aparelho e tal, quais aparelhos, quantos. Os aparelhos com previsão de serem adquiridos e instalados futuramente, né, assim como a gente já conversou também no capítulo 2 lá, página 2-6, a gente tem que deixar lá essa previsão também, né, porque você tem que passar para a CEMIG a demanda real, né? Por exemplo, se amanhã você modificar isso, a CEMIG já tem que ter essa previsão. Ah, mas a CEMIG vai deixar mais? Sim, sim. Né? É mais correto aí você deixar mais do que deixar a conta e depois ter que alterar. Essa alteração aí é bem chatinha, bem complexa. Então, né, eu tenho previsão aí de um dia na minha vida montar uma oficinazinha no fundo da minha casa e eu quero ter lá algumas coisinhas, um compressor, não sei o que. Taca isso na demanda lá, né? Explica lá que é a sua oficina, né? Tem um quadro que você preenche da CEMIG lá, explica que é da uma oficina e tal. E a CEMIG ela não vai lá conferir se você instalou a oficina, tá? Isso aí ela não vai conferir. Ela vai te dar essa demanda, se tiver dentro do normal, senão você vai ter que provar para ela que precisa disso, tá? Se for uma demanda muito acima, né? Às vezes você quer instalar, sei lá, um lançador de foguetes
no fundo da sua casa. Aí você vai ter que provar para ela que você tem ligação com a NASA ou então algum outro tipo de ligação com algum outro órgão aí que trabalha com esse tipo de coisa, né? Ela tem que concordar também com aquilo que você está falando, tem que ser coerente, né? Vamos falar assim. Não é todo mundo que vai ter um lançador de foguete no fundo da casa, que vai precisar de energia pra caramba, né? Então, tem que ser coerente. Não é necessário considerar a potência dos aparelhos de reserva, né? Quando o consumidor não dispor das potências de seus aparelhos, podem ser considerados os valores médios indicados nas tabelas 9A e 9B. Então, a gente tem uma tabela na norma aqui, né? Tem muita coisa da norma, que eu falei para vocês, que é tirada das NBRs, tá? O PNR10, que está aqui. Eu acho isso muito legal, né? Buscar coisa da norma e jogar aqui na norma da CEMIG, né? Que aquilo lá é o mínimo, né? A CEMIG ela pode exigir um pouco mais, mas nunca menos do que a norma brasileira aí pede. As normas regulamentadoras e a norma brasileira, né? É a mesma coisa das normas internacionais. E a gente tem que estar dentro dessas normas internacionais aí também. A CEMIG definirá o tipo de fornecimento às unidades consumidoras rurais, considerando a carga declarada pelos consumidores. Então, ela que vai definir que tipo de fornecimento vai ser, um trifásico, bifásico, polifásico. Alguém já ouviu falar de polifásico? Quando a gente tem aí 4 ou mais fases. Sério, professor? Achei que só tinha trifásico no máximo. A gente pode ter mais fases, né? O que seriam essas quantidades de fases aí maior? São as derivações do transformador, né? Então, no transformador ali, ele deriva fases novas para você, te fornece 5 fases, 6 fases, né? Dependendo aí da sua demanda. Né? E aí, claro que no poste vão chegar 10 fases, né? Geralmente, muito raro aí a gente tem um caso de, na usina aí, né? Na usina não, na subestação, eles instalarem mais fases do que 3, né? Um sistema polifásico aí. Beleza? No caso das unidades consumidoras urbanas ou rurais, atendidas por redes secundárias trifásicas, com carga instalada entre 15,1 kW e 75 kW, o fornecimento deve ser a 4 fios, tendo a entrada de serviço dimensionada pela demanda, conforme item 2 deste capítulo. No anexo A são apresentados alguns exemplos de cálculo de carga instalada. Então, a gente tem até exemplos a seguir aqui, né, nessa norma. Então, assim, dá trabalho, vamos falar aqui, dá trabalho ler essa norma inteira. Poxa, nós estamos aqui já tem quanto tempo, né? Já tem, estamos indo aí para a terceira aula, né? E nós estamos aí nem na metade ainda da norma, né? Claro que tem um bocado de fotos, né, que a gente não chegou lá ainda, que vão corroborar com tudo que a gente está falando aqui, né? Então, dá trabalho, mas você fica bem informado. É uma informação bacana que você vai ter ali, que vai te ajudar muito aí a fazer as coisas corretas, né? A gente está precisando desse tipo de coisa no Brasil, né? Fazer as coisas corretamente. Não é do jeito que eu aprendi, não é do jeito que fulano me falou, é corretamente. E quem vai falar que você está correto ou não? As normas de segurança de instalações, né? Cálculo de demanda. Então vamos lá. Dimensionamento da entrada de serviço das unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redes secundárias trifásicas com carga instalada entre 15 km e 75 deve ser feito pela demanda provável da edificação, cujo valor será inferior à sua carga instalada. O consumidor pode determinar a demanda de sua edificação considerando o regime de funcionamento de suas cargas ou, alternativamente, solicitar à CEMIG o cálculo da demanda de acordo com o critério apresentado
nesta norma. Salientamos que este critério é um exemplo de cálculo de demanda, sendo do consumidor a responsabilidade da escolha do critério ser adotado para o cálculo de demanda e sua edificação, que pode ser o critério apresentado na norma. Você pode utilizar o da norma ou pode utilizar um outro critério previsto também tecnicamente correto, né? Não posso criar um método aqui, o método do Douglas, não é isso, né? Tem que estar de acordo aí com cálculos matemáticos, né? Coerentes, beleza? A gente não pode criar nada da cabeça, não. Ah, minha demanda vai ser essa aqui. Ah, por quê? Porque eu calculei aqui papel de pão e canetinha Bic e falei, vai ser essa, né? Então, ninguém vai engolir isso, né? Esse tipo de informação. Expressão para o cálculo da demanda. Então, o nosso D igual a Azinho, A minúsculo mais B minúsculo mais C mais D mais E mais F. Isso vai dar em KVA. Onde, né? Esse A minúsculo. Demanda referente à iluminação e tomadas, dada pelas tabelas Wellington. 2 Wellingtons agora. Bora iniciar aí, Wellington. Estamos quase acabando a aula aqui, mas tudo bem. Não tem problema não. Boa noite. Então, demanda referente à iluminação e tomadas, dada pelas tabelas 11 e 12. Demanda relativa, que seria o B, aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda dados pela tabela 14 devem ser aplicados separadamente à carga instalada dos seguintes grupos de aparelhos. Só um parênteses aqui, a gente não desculpa o seu atraso, a gente só pede aí uma compensação quando acabar a pandemia. Você vai pagar aí, né, um cachorro quente para todo mundo aí. Fechou, Eder? Beleza. B1, chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas, tá? Fechou, né, safado? Vou cobrar. B2, aquecedores de água por acumulação e por passagem. E B3, fornos, fogões e aparelhos tipo grill. Então a gente tem que seguir, né, essas prerrogativas aí. B4, máquinas de lavar e secar. Isso, o Paul tem que trazer as frutinhas lá pro professor, né? O Paul não está conosco hoje. B4, máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico. B5, demais aparelhos, TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, embolidor. Então, são as classes aí de equipamentos, né? Galera, tá falando de fruta aí. Teve uma vez que eu banquei na turma de segunda, tem gente aí que vai lembrar disso. E banquei com o menino, falei, né, com o aluno lá, com os alunos, né, em geral. Falei, eu queria que vocês trouxessem uma melancia para mim. Na próxima aula o cara levou uma melancia para mim. Depois eu mando foto lá para vocês verem. Achei engraçado demais, achei legal. E eu gosto muito de melancia, inclusive, né? Então, foi bom. Voltando aqui, letra C. Demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinados pela tabela 14 também. Então, lá a gente vai ter esses tipos lá, né? Os típicos, né? Os valores lá. A gente vai utilizar dessa tabela 14. No caso de condicionador de ar central, né? Utilizar fator de demanda igual a 100%. Né? Então, esse central seria aí um condicionador de ar que a gente tem ele, né, como central, então ele é potente e ele vai fornecer ar condicionado para outros locais também, por via tubulação, né, onde a gente vê isso aí em shoppings, né, alguns tipos de lojas também, vão considerar a demanda de 100%. Ele vai ficar o dia inteiro ligado, né, e é contínuo, né, ele não desliga, então demanda de 100%. Então, demanda é isso aí. É quanto tempo, por quanto tempo, por quantos dias
qual a frequência de utilização de determinado equipamento. Você vai utilizar ele o tempo inteiro, 100%. Vou utilizar 70% do tempo. Vai ficar 2 dias desligado, 1 dia desligado, ou vai ficar por 8 horas ligado e o restante das horas do dia aí desligado. Né? Seriam 17 horas desligado. Você tem que fazer essa porcentagem aí para atender a sua instalação de maneira coerente. Né? Claro que se eu colocar demanda de 100%, vai atender com certeza, beleza? Vai. Mas vai ficar caro. Caro para você, caro para a CEMIG. A CEMIG vai ter que fornecer uma puta energia para você e você vai ter que passar um cabeamento pensando nisso também. Né? Então, não é coerente, né? A CEMIG vai te questionar em relação a isso, sem dúvidas. Demanda de motores elétricos, né? Então tem as tabelas 15 e 16 aí que vão te ajudar. Demanda de máquinas de solda e transformador determinada por 100% da potência do maior aparelho, 70% da potência do segundo maior aparelho, 40% da potência do terceiro maior aparelho e 30% da potência dos demais aparelhos. Né? Então, essa é a demanda para esses tipos de aparelhos aí. No caso de máquinas de solda a transformador com ligação V invertida, né, a potência deve ser considerada em dobro. Letra F aí, o Fzinho. Então, demanda dos aparelhos de raio-x determinada por 100% da potência do maior aparelho e 10% dos demais. No anexo B são apresentados alguns exemplos de cálculos. Então, nos anexos aí nós vamos ter os desenhos, né, das instalações e alguns exemplos de cálculo, né. Tabelas para dimensionamento do padrão de entrada. Então, dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redistribuição secundárias trifásicas. Né? E aí, para cada tipo aí de dimensionamento, né, você vai ter uma tabela que você tem que consultar. Tabela 1, tabela 2, tabela 3. Então, aqui, tabela 1, né? Unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redistribuição. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente. Estou. Tá bom. Dimensionamento para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redistribuição secundárias trifásicas. Então, aqui, né, vou explicar um pouco dessa tabela, né? Fornecimento, né, o tipo aí, A ou B, a faixa A1, A2, A3, B1, B2. Isso aí a gente viu lá no início da norma, né? São os tipos de fornecimento aí. Então, você tem que verificar a sua aplicação, né? O que eu vou fazer naquele imóvel que eu estou fazendo que eu estou montando um padrão, e eu vou definir aqui qual vai ser o tipo de utilização lá para saber as faixas aqui, né, de fornecimento. Carga instalada, né? Então a carga aí do tipo A, faixa A1 até 5 kW. Faixa A2 de 5,1 a 6,5, né? Então, se o fornecimento é tipo A1, ele vai até 5 kW. Né? Então, se ele não for até 5 kW, ele ultrapassar, ele já é A2. Perfeito? Números de fios, 2 fios, 3 fios, uma fase, 2 fases. Então, aqui é um monofásico, 2 fios é um fase neutro, aqui 3 fios, 2 fases, um neutro. Né? Proteção, disjuntor termomagnético. Então, a própria norma, galera, ela já vai te falar o disjuntor que você vai utilizar. Então, você não precisa ficar calculando isso. A norma já vai te falar, né? Você pode calcular e confere na norma, porque se der diferente da norma aqui, a CEMIG não vai ligar, tá? Tem um padrão lá que ela tem, né? E ela vai seguir isso aqui. Então, se o disjuntor aí, termomagnético, se ele for NEMA,
né, vai ser 40 amperes, se for IEC também. Né, depois a gente tem algumas alterações aqui no tipo A3, 70 ou 63, né? Vou pegar o mouse aqui para vocês verem, né? Onde eu estou falando aqui, ele não marca. 70 e 63. Né? Então, se for NEMA é 70, se for IEC 63. Né? A gente percebe que o IEC ele é mais preciso, então ele pode ser menor. O NEMA, né? Ele é mais complexo aí. E vamos seguindo essa norma. Condutor de cobre, então, é o condutor que eu vou utilizar ali no ramal, né? Qual que é esse condutor? É o condutor que vai do disjuntor da caixa, beleza? Disjuntor que tem na caixa de entrada do padrão, que vai até a emenda com a CEMIG, né? Que vai ficar disponível lá para a CEMIG crimpar ele, beleza? Então vai ser aí 6 milímetros, 10 milímetros, 16, 10 ou 16. Eletroduto, PVC, né? Se for PVC, 32 milímetros para todo mundo. Se for aço, 25. Aterramento, condutor de cobre nu de 10 milímetros quadrados. É o ideal aí que seja cordoalho. Ah, tá. Aterramento, esse aqui é o... Esse condutor, ele vai no padrão, tá? Você ligou lá a cordoalha, né? Como é que fala? No aterramento, beleza? No aterramento você liga lá no padrão, dali o terra tem que ser por um fio de 10 de cobre nu, tá? Essa ligação. Eletrodo, um eletrodo, né? Nesse caso aqui, ele está indicando um eletrodo para esses tipos de instalação, né? Mesmo a gente tendo um bifásico aqui, ele está pedindo um eletrodo só. Condutor de proteção, 6, 10, 16, 10 ou 16. Aqui é o tipo de poste, tá? Então, se for do mesmo lado da rede, de aço vai ser o PA1, se for concreto, PC1. Se for do lado oposto, de aço vai ser o PA4 e de concreto, PC2. E aqui o pontalete, de aço, só é permitido de aço, PT1. Perfeito? Então, espero que, né, todo mundo entendeu aí essa tabela, como é que lê, né? Porque dependendo da sua situação, você vai ter que ler essa tabela. Não adianta você achar que vai aprender. Você vai consultar. Toda vez você vai vir aqui consultar. Ah, já fiz tantas instalações A1 que gravei. A1 é isso, isso, isso. Beleza. Show. Né? O ideal é a gente sempre estar conferindo para não fazer bobagem. Comprar coisa errada, instalar, você migue lá e te dá pau. Notas. As seções dos condutores e os diâmetros dos eletrodos são mínimos. Né? Então, essa nota 1 aí, onde que ela está? Nota 1. Na verdade, desculpa, aqui ele está falando algumas observações em relação à utilização da tabela. Achei que tinha um item 1 aqui na tabela, né? Mas 2. Para condutores com seção igual ou superior a 10 milímetros, é obrigatório o uso de cabo. Né? Então, você não pode usar aí um cobre, um único cobre, tem que ser o cabo, né? Que são vários cobres, né? Um par trançado de cobre. Condutor neutro do ramal de entrada deve ser seção igual ao dos condutores fase. Todas as fases correspondem à ligação com medição com instalação direta, né, tabela 6. As características técnicas dos postes pontaletes estão indicadas no desenho 54 e 55. O engastamento do poste no padrão de entrada deve ser em base concretada para fornecimento tipo B. As unidades consumidoras tipo A e B localizadas em área rural não são atendidas com transformador exclusivo, ou seja, são atendidas através de transformador compartilhado, independentemente da localização desse transformador. Então, para o novo padrão de medição, deve ser utilizado disjuntores IAC conforme tabela acima e demais critérios conforme anexo D.
Disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela CEMIG listados no Manual do Consumidor. Esse Manual do Consumidor aí vai mandar muita coisa pra gente. Bacana? Temos aqui a tabela 2, né? Dimensionamento para unidades consumidores urbanos rurais atendido por redistribuição. Secundárias trifásicas, ligação a 4 fios, né? Então, 4 fios aí, 3 fases e um neutro. E aí as potências. Então, a leitura dessa tabela é a mesma leitura que a gente fez da anterior, tá? Então, não cabe eu ficar explicando novamente tudo, né? Tendo algum tipo de dúvida aí, vocês podem me perguntar. Aí aqui tem algumas observações iguais, né? E tem algumas diferentes, né? Por exemplo, as faixas C1 a C5 correspondem à ligação com medição direta, vez tabela 6. As demais podem ser atendidas com ligação direta e medidor, 30 a 200 amperes, ou com ligação indireta e medidor de 2,5 a 10 amperes. Bacana? As unidades consumidoras tipo C, localizadas em área rural, não são atendidas em transformador exclusivo, ou seja, são atendidas através de transformador compartilhado, independentemente da localização desse transformador. Então, não tem como pedir para ser instalado um transformador para aquela unidade, para aquela alimentação ali. Né? Isso é bem comum. Às vezes o pessoal, eu quero um transformador só para mim. É porque realmente a energia vem bem melhor, mais limpa, né? E às vezes alguns equipamentos sentem quando a energia não é tão pura. Né? Tem influência de outras unidades consumidoras, por exemplo. Para o novo padrão de medição, deve ser utilizado disjuntores ISC até 125 amperes ou NEMA acima de 125 amperes, conforme tabela acima e demais critérios no anexo D. Disjuntores devem ser de um dos modelos homologados pela CEMIG, também lá né, no manual, e a demanda provável indicada deve ser calculada com base na carga instalada e nos fatores de demanda indicados nas tabelas 11 a 16, ou conforme definição do responsável técnico. Beleza? Então, o responsável técnico, ele pode fazer, exigir algum tipo de ligação, só ele pode fazer isso, né? Eu, como consumidor, eu não posso chegar lá e falar, eu vou utilizar isso aqui, simplesmente, né? Se for dessa classe, né, de potências aí acima de 15 kVA, né? Então, a gente tem que saber disso, né? Se precisar de algo diferente, esse responsável técnico é que tem que fazer a justificativa, né, junto à CEMIG. O que é um responsável técnico? É alguém habilitado e capacitado
de distribuição secundárias trifásicas para atender, né, fornecimento aí com demanda entre 75,1 e 304 kVA. E é isso. Boa, Wellington. Para quem não conhece, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia, né? A maioria das profissões tem sempre um órgão que fiscaliza, né? Que faz a certificação daquela pessoa ali, daquele profissional. Foi graduado, né? Formado ali naquela área. Então, o CREA hoje aí ele tem algumas atribuições diferentes do passado, né? O CREA atuava na área de arquitetura, hoje em dia não tem mais. A parte de técnicos, né? Pelo menos o técnico que eu tenho, que é eletrônica, não é lá mais. Então, voltou? Voltou, Wellington? Oi. Então, aqui são as notas referentes àquela tabela, né, que vão ajudar lá a explicar aquela tabela. Dimensionamento dos ramais de ligação e da medição por unidades de consumidores urbanos ou rurais atendidos por redes de distribuição secundárias trifásicas ou redes secundárias bifásicas. As notas, né? Limites máximos de potência de motores. Então aqui são os limites máximos aí de potências, né? Os motores aí que você vai utilizar. Culpa do Paul. Paul é o culpado. Depois ele vai assistir o vídeo e vai falar, pô, os caras ficam falando de mim o vídeo inteiro. Lembra da minha mexa, viu, Paul? Esquece não. Característica dos dispositivos de partida, né? Então vai ser tipo de partida aí dos motores, né? Então coisa aí bem específica, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Então aqui a tabela 9A, né, que a gente falou lá em cima, potência média, consumo típico de aparelhos residenciais e comerciais. Né? Então, se a gente trabalhar com essas potências aqui, a CMI já aceita, tá? Já está na norma dela, está atualizada, então está dentro aí do nosso escopo, do escopo deles, desculpa. Eles que estabelecem. Então, né? Poxa, eu tenho chuveiro 4 estações, chuveiro elétrico 127, 220, né? Consumo por hora, quilowatt por hora. Aí, continuando, né? Lâmpada. Aqui tem incandescente ainda, fluorescente. Tá precisando de uma atualização essa norma, né, gente? Tem os LED aí, já estão bombando.
máquina de lavar roupa, panela elétrica, raio-x, sauna, tem tudo aí. Potências nominais de condicionadores de ar tipo janela. Então, BTU por hora, que é a capacidade dele de resfriamento aí, quilocalorias por hora, potência em watt e em VA, que seria potência aparente. Aqui uma notinha, né? Valores válidos para aparelhos até 12.000 BTUs por hora ligados. TV preto e branco, essa eu não vi não. TV preto e branco, sério? Cadê? Caramba, cara. Não é possível, tem mesmo, ó. Nossa. Tá um pouquinho desatualizado só. Já tem pelo menos 20 anos que ninguém nem vê esse tipo de coisa mais, mas tudo bem. Em casa tinha uma televisão preto e branco lá. Vamos falar aí, década de 90, início da década de 90, né? Ela até funcionou um tempinho ainda, bom. Acho que ela tá lá em casa, não sei se eu joguei lá fora. Tá lá em casa ainda. Só para enfeitar mesmo, museu. Fatores de demanda para iluminação e tomadas, unidades consumidoras residenciais. Então a carga instalada aí e o fator de demanda que você tem que utilizar, tá? Então as notas. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e o número de tomadas feito pelo consumidor atenda às prescrições da NBS 5410. Né? Então, para quem já teve aula disso aí, né, a gente tem lá alguns parâmetros mínimos, né, de quantidade de tomada, quantidade de lâmpada, quantidade, né, vai ser um mínimo. Eu quero 20 tomadas no meu quarto. Pode ligar. Eu não quero nenhuma tomada no meu quarto. Aí você está fora da norma. Ninguém vai lá conferir isso, mas você está fora da norma. Perfeito? Por exemplo, se você fizer uma casa para venda e vender dessa maneira, pode te dar um processo aí. Para lâmpadas incandescentes, considerar kVA igual a quilowatts, né? Por quê? A gente não tem perda na lâmpada incandescente por conta de perdas consideráveis, né? Que é a potência aparente, que é o kVA, que é o VA, né? Volt ampere. Essa potência em VA, ela vai ser potência aparente, é uma potência aparentemente você tem, mas você não utiliza dela, tá? Então, efetivamente, a potência utilizada é a potência em watts, que é a potência real, tá? Então, a lâmpada incandescente é uma das coisas que você não tem perda por componentes capacitivas e indutivas, que são componentes eletrônicos. Você só tem componente resistivo, que a lâmpada lá ela é puramente resistiva. Você tem um resistor, que é o filamento de tungstênio, né, que fica lá aquela cobrinha toda dobradinha lá. Ele é um componente resistivo, puramente resistivo. A gente chama de puramente resistivo, porém na natureza não existe um componente que seja puramente nada. Ele sempre tem influência de algum outro, indutor ou capacitor, né? Então, esses componentes indutivo e capacitivo geram atraso, avanço, né, no balanço de cargas elétricas ali, e isso gera perdas, né, de potência, porque atrasa a potência ou adianta e você não utiliza ela toda naquele instante, né? É um conceito um pouquinho viajado aí, meio chatinho mesmo, mas a ideia é essa, né? Tem que observar isso, né? Uma torradeira elétrica que tem só o resistor, né? Hoje em dia a gente tem controle de temperatura, então depende do controle de temperatura também, se for eletrônico, aí você já tem componente indutivo e capacitivo. A lâmpada de LED tem um circuito eletrônico ali, né? A lâmpada fluorescente também tem, né? Tanto aí para acionar o gás, quanto para outras situações, né? Para descarga, vapor de mercúrio, sódio fluorescente e tomada, considerar kVA igual a kW/92. Então, é 92% de
da potência real, né? A potência real, que é kilowatt, que é por watt, né? Vai ser 92% do kVA, tá? Então, se o kVA for 100, vai ser 92 quilowatts. 100 kVA, 92 quilowatts. Fatores de demanda para iluminação e tomadas, unidades consumidoras não residenciais. Então, vamos seguindo nessa linha, né? Oficinas industriais, indústrias e semelhantes, 1 para os primeiros 20 kVA e 0,8 para o que exceder os 20 kVA. Se for 30, então 10 kVA, você vai usar só 8 kVA, beleza? Então, se for 30 kVA, a potência total, você vai utilizar apenas 28, né? Porque é 80% do que exceder os 20 kVA. Se for 21 kVA, você vai usar 20 kVA mais 80% de 1 kVA, que é o quê? 0,8, né? Então vai ser 21,08 kVA. Acho que deu para entender, né, galera? Acho que é por aí. Auditório, cinema, semelhantes, fator 1. Bancos e semelhantes, fator 1. Então, toda vez que eu for fazer qualquer tipo de instalação, eu tenho que consultar o fator de demanda daquela instalação. A não ser que eu seja especialista em montagem de salão de beleza. Então, eu tenho uma franquia que atende montagem de salão de beleza. Vou fazer meu marketing em cima disso. Tem muito salão de beleza sendo montado e eu só vou montar salão de beleza. Eu já vou saber tudo de cor de salão de beleza. Aí é mais difícil de eu errar, né? Mas, fora isso, a gente tem que sempre recorrer à norma. Tem que ficar debaixo do braço, né? No celularzinho ali, nos arquivos, né? Notas. É recomendável que a previsão de cargas de iluminação e tomadas feita pelo consumidor atenda às prescrições da NBS 5410. Para lâmpadas incandescentes e tomada, considerar quilowatt igual a kVA, né? kVA igual a quilowatt. E para lâmpadas de descarga, então a mesma observação. Fatores de demanda para fornos e fogões elétricos. Então, vamos observar isso aqui também. Beleza? Tudo que a gente observar aqui tem uma fonte de referência, né? Eles não tiram isso do nada, não. Fatores de demanda para aparelhos eletrodomésticos de aquecimento, refrigeração e condicionamento de ar, condicionadores de ar. Então, temos que observar aqui também, né? Então, se for um ar-condicionado é 100%, se for dois, considerar 92% da potência total. Aplicar os fatores de demanda da carga instalada, determinado por grupo de aparelhos separadamente. Considerar aí, então, 92%. O kVA e o kilowatt para demais equipamentos e considerar igual, né? Fator de potência igual, ou seja, kilowatt igual a kVA para aparelhos de aquecimento. No caso de hotéis, o consumidor deve verificar a conveniência de aplicação dessa tabela ou de fator de demanda igual a 100%. Demanda individual motores monofásicos. Demanda individual motores trifásicos. Então, eu costumo muito falar isso nas turmas. O eletricista, gente, ele não escolhe serviço. O serviço que pintar é esse mesmo. Então, assim, ele não tem muito controle do serviço que ele vai pegar. Então, se ele precisar ligar um motor, ele tem que ligar. Ele vai falar, não faça esse tipo de coisa, né? Dá uma estudada, consulta a norma, né? Que é possível aí você ter um norte sobre isso, né, Wellington? O eletricista não pode ficar preso aí, eu passo fio, né? Senão ele não cresce, né? O eletricista tem que estar atento ao mercado, né? Atento às oportunidades, né? Por exemplo, às vezes você liga um motor para uma pessoa num dia,
no outro dia ela te indica para uma outra pessoa que faz isso, que precisa disso com uma frequência maior. E você não pode ficar rejeitando, né? Infelizmente, a gente não pode ficar rejeitando serviço. A não ser que você não tenha gostado, né? Tem que dar a solução para o cliente, exatamente. Né? É muito ruim você sair de um cliente e falar, não vou conseguir te ajudar. Não sei, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Então, assim, nem que for indicar alguém que faça, né, para você se tornar um profissional completo, né, pelo menos indicar alguém que faça, né, não deixar o cliente na mão. Isso aí é complicado. Trações de montagem flechas para ramal de ligação multiplex. Isso aí um pouquinho mais complexo aí, né? Onde a gente tem aí algumas ligações aí diferenciadas no padrão, né? Aí, Kleber, pois é, olha. E aí você vai falar assim, eu não sei fazer isso não, não quero fazer. De repente, busca informação, né, dá uma lida e consegue fazer, né? Dimensionamento de barramento de baixa tensão. Então, dimensionar aí os barramentos, né? Então, até 300 amperes, né, seção mínimas das barras de cobre, né, em metros quadrados, aí 181, e aí assim por diante. Né, o barramento, para quem nunca viu, boa, Kleber, isso aí. Botar para botar para quebrar. Ele falou isso e foi embora. Tá bom. Então, para quem não conhece, né, a gente tem lá umas barras mesmo. Barramento é uma barra mesmo de cobre, né, horizontal ou vertical, onde você vai fazer algumas ligações nela. E ela vai, né, a, a área dela, né, de dissipação ali, é melhor que um cabo, né? Então, você utiliza o barramento porque fica mais ajeitado ali até o quadro, né? Fica mais bonito. Não sei quem já viu aí um quadro com bastante barramento e é bem legal, bem interessante. Kleber voltou, gente. Os barramentos aí devem ser de cobre nu, né? O que é isso? Sem invólucro, né? Então a própria norma pede esse tipo de barramento aí, né? O barramento geralmente, né, de cobre nu, a gente não utiliza barramento com fio, com cabo. Formato retangular, porém de seção mínima condutora de acordo com a tabela. Os barramentos devem ser isolados, isolamento termocontrátil nas cores padronizadas conforme abaixo. Fase A vermelha, fase B branca, fase C preto e neutro azul. Né? Você tem que deixar aí essa identificação, né? Nas montagens de barramento de neutro é utilizado também para a instalação do condutor de proteção e de aterramento. Nas emendas e derivações dos barramentos devem ser usados conectores apropriados ou solda tipo exotérmica, não sendo admitido o uso de outro tipo de solda. Barramentos devem ser dimensionados de modo a suportar uma elevação máxima de 40 graus em relação à temperatura ambiente. Os barramentos devem ser instalados com um afastamento mínimo de 70 milímetros entre si e com relação a outras partes metálicas, exceto nos pontos de fixação para os isoladores. Todos os pontos de contato dos barramentos devem ser prateados para garantir uma melhor conexão. Para correntes maiores que 900 amperes, considerar a densidade de corrente mínima de 2 amperes por milímetro quadrado para cálculo da seção transversal mínima, independentemente da geometria da barra a ser utilizada. As geometrias dos barramentos podem ser diferentes das especificadas em projeto, desde que obedeçam, no mínimo, as seções definidas para cada corrente descrita nesta tabela. Sempre que possível, a interligação do barramento geral
até o respectivo disjuntor deve ser executado através de barramento dimensionado, conforme essa tabela, a fim de evitar efeito mola produzido por cabos tensionados e melhorar a situação de sustentação eletromecânica do conjunto. Para corrente de disjuntores menores que 300 A, é considerada a densidade de 1,75 A por milímetro quadrado do barramento, né? Então, se eu tenho um barramento de 10, ele suporta até 17,5 amperes, beleza? A quantidade de dimensionamentos parafusos para a emenda dos barramentos fica a critério do fabricante da caixa. No entanto, o fabricante é responsável por garantir a capacidade de condução dos barramentos, bem como a suportabilidade de curto-circuito conforme as características da unidade consumidora. Dimensionamento de disjuntor e condutor do ramal de entrada para fornecimento provisório. Então, ligação monofásica, carga instalada de 0 a 1270, disjuntor monopolar, condutor de 2,5. Então, aqui são as ligações para fornecimento provisório. Então, tem tudo nessa norma, gente. Tudo. Dimensionamento de disjuntor e condutor para fornecimento sem medição. Aqui, dimensionamento para as unidades consumidoras e urbanos ou rurais atendidas por redistribuições primárias, monofásicas localizadas em via pública, ligações de baixa tensão. Então, aqui alguns outros tipos, né? Aquele tipo GH lá, faixa, as notas referentes àqueles tipos. Dimensionamento dos ramais de ligação e da medição para unidades consumidoras urbanas ou rurais atendidas por redistribuições primárias, monofásicas, localizadas em via pública, 120 a 240 volts, ligações de baixa tensão de 2 a 3 fios, continuando lá, né, também, tipo G e H. Tipos de padrão de entrada para fornecimento em tensão secundária. Então aqui vão ser os tipos aí utilizados, né, de padrões utilizados, né? Alturas mínimas do ramal de ligação solo ponto de entrega, situação de edificação para escolher do padrão, definição do ponto de entrega em local atendido por redistribuição aérea e por ramal de ligação aérea, armações e conexões do ramal de ligação aérea, padrão com ramal de ligação aérea. Voltou? Voltou. A internet está oscilando aqui, galera. Todo mundo me ouvindo aí? Dá um ok aí para mim. Então aqui nós vamos ter aí alguns tipos aí de situações e os respectivos desenhos. Boa, Ricardo. Boa, Wellington. Boa, Cléber. Seguindo ainda, né? Situação aqui. Eletroduto PVC rígido. Então agora nós vamos para os desenhos, né? Essa parte bem legal. Dá para a gente entender melhor tudo que a gente conversou aqui. Então aqui o desenho 1, alturas mínimas do ramal de ligação ao solo. Boa, Wellington. Voltou agora. Complicado. A internet aqui está dando uns probleminhas. Então a gente tem aqui, né, algumas alturas, né? Então tem que entrar aqui 1 metro do chão, né? Poste. Limite da propriedade. Então não pode passar o limite da propriedade. Tem que estar aqui uma distância pequena aqui da entrada. E aqui ele vai falando, né? AB, a ramal de ligação, né? Então AB, então esse é o ramal de ligação. Esse FS é a flecha máxima do cabo multiplex, dado pela tabela 17. Então, alturas mínimas de acordo com os valores indicados na NBR 15688 e cotas em milímetros. Poste da rede. Aqui um outro tipo de instalação, né? Então, esse aqui é o desenho 1. Situação da edificação para a escolha do padrão, né?
tem que verificar aí as distâncias, né? Para saber qual padrão, de qual poste que vai utilizar. Então a gente consegue perceber aqui, ó, superior a 30 metros, procurar a CEMIG, né? Ou seja, não é possível aí ligar com este poste. Então a CEMIG vai ter que fazer mais um poste aqui para poder atender esse cara. Ou então a própria CEMIG talvez aí deixe que você faça, né, permite esse tipo de ligação, né, ou faça essa ligação no caso. Tem umas notas aqui. O padrão de entrada deve ser construído na divisa da propriedade com passeio público. Então, isto é mais novo, tá, gente? Não pode mais fazer padrão dentro da casa. Tem que fazer no limite da propriedade. Para edificações do mesmo lado da rede da CEMIG, preferencialmente pode ser utilizado padrão com comprimento de 4,5 metros, excepcionalmente. Pode ser necessária a instalação de padrão com comprimento de 7 metros para edificação do mesmo lado da rede da CEMIG, visando preservar as distâncias entre o ramal de ligação e o solo, constantes no item 1.2.1.2, página 3. Para edificações do lado oposto da rede CEMIG, deve ser utilizado padrão com comprimento de 7 metros. Escolher o padrão de entrada para a situação específica. Definição do ponto de entrega em local atendido por rede de distribuição aérea e por ramal de ligação aérea. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de ligação. Então, de A até B, 30 metros máximo. Então, a altura máxima do poste até o padrão de 30 metros. Então, talvez a sua torre aqui tem que ser maior, né, o seu poste. Ô, Ricardo, então, cara, consegue, né? Na maioria dos casos aí mais básicos, né? Ligação básica, eles não pedem projeto, não. Né? Mas aí tem até uma parte, se não me engano, é na outra, nessa normativa que eles falam aqui, número 11, que eu vou encaminhar para vocês novamente. Passou de um número determinado aí, por exemplo, você tem uma propriedade lá, né? Dependendo da potência que você vai utilizar, você vai precisar de projeto. Dependendo da quantidade de ramais que você vai, de padrões que você vai montar, você precisa de projeto. Então, não é todo projeto, todo padrão que vai precisar de projeto, não. Isso aí você pode ficar tranquilo. Tá? Depois eu vou verificar isso. Eu acho que está nessa normativa 11 aí. Vou passar para vocês. Tráfego exclusivo, está aqui, nota 1. Transformador indicado de uso exclusivo e é instalado dentro da propriedade rural do consumidor. Então, aqui é uma unidade rural, no máximo 1 metro de distância do ponto de fixação do ramal interno, extensão mínima de 7,5 metros, extensão máxima de 30, do padrão até o poste. Aqui um outro tipo de ligação, por pontalete, né, que você põe na sua casa aí. A mesma história, ponto de entrega, ramal de entrada embutido e ramal de ligação aérea, 30 metros no máximo. Limite da propriedade, laje ou viga, tem que ter. Ramal de ligação aérea, 30 metros máximo, ponto de entrega, ramal de entrada embutido, ramal interno, energia medida da unidade consumidora. Limite da propriedade, mureta. Por exemplo, tem um lote, posso pedir para colocar um padrão para posterior, construir uma casa. Então, você tem um lote de 360 metros. Agora você me pegou. Eu acredito que seja possível, sim. Acredito que sim. Você não precisa ter uma casa ali para você pedir um padrão, não. Não precisa, não. Se você quiser montar um barraco ali, ficar ali, ter energia no lote, né? Às vezes, para a própria obra, você vai precisar do padrão, você já monta o padrão antes da obra, né? Tem gente que, a maioria monta padrão provisório,
né, que é previsto na norma, igual a gente já conversou. Mas se você quiser ter um padrão lá, já eu vou ter, sei lá, uma casinha aqui simples, 3 quartos, 2 banheiros, não sei o quê, uma sala, copa, cozinha. Aí você vai pedir uma ligação lá do disjuntor de 70, sei lá, 220, bifásica. Mas para um prédio, aí não. Aí não. Apartamentos, não. Para uma casinha, eu acho que você consegue sim. Mas aí, igual eu falei, se você tiver mais demanda, né, de potência, mais demanda de padrão, precisar, eu vou ter 5 barracão de aluguel aqui dentro. Aí você tem que ter o projeto daquele padrão ali e o quadro de cargas tem que ser feito aí com o profissional habilitado. Beleza, Ricardo? Aqui mais um tipo de ligação, né? A muretinha em cima da mureta. Hoje em dia, galera, é interessante a gente fazer o padrão já com o relógio voltado para a rua, né? Com as devidas proteções e tudo. Mas é interessante, né? A CEMIG não precisar entrar no seu lote para fazer a medição, tá? É aconselhável aí. A nota 2 aqui, né? Essa distância deve ser aplicada quando a CEMIG for construir parte da instalação interna da unidade consumidor em função da legislação específica para atendimento na área rural. Então, essa nota 2 aqui. Que aí tem que pôr o transformador dentro da propriedade e tal. Amarrações e conexões no ramal de ligação aérea. Então, aqui eu tenho o condutor neutro, condutores fases trançados aqui, e aqui são os fios que tá vendo aqui o mouse? Os fios que eu coloquei, deixei lá. A CEMIG vem e faz a crempagem desses cabos. É um tipo de conexão aí que eles utilizam, que é o conector tipo cunha, compressão H ou perfuração para condutores fase. Aqui a gente tem esqueci o nome desse menino, é de porcelana, né? Isolador, o olhar de porcelana, tá? Que tá escrito aí na norma. E aqui tem esse suporte aqui. Beleza? Isolador de porcelana, isso. Nota 1, as conexões devem ser isoladas com os seguintes materiais: cobertura isolante, no caso condutores de cunha, fita alta-fusão protegida com fita isolante, no caso de condutores de compressão, formato H. A alça performada deve ser aplicada sobre o neutro utilizando-se os padrões definidos pela MD 2.6. Suporte o REX, exatamente. Exato, esse aí, é o REX. REX. Aqui, nós temos aí uma ligação, né? E nós vamos ver aí que tem bastante padrão, né? Padrão aí com ramal de ligação aérea, ligação a 2, 3 e 4 fios, instalação em muro ou mureta, leitura pela via pública, caixa tipo CM1 ou CM2, medição com instalação direta. Então esse é um tipo de instalação aí, deixar visível o poste, né? Para efeito de inspeção, a escritura, né? O escrito aqui, como eu falei. Aqui as ligações aí são permitidas, distâncias, pingadouro, né, que é onde saem os fios, pingadeira aí de 40, opcional. Ver notas, lista de material na próxima página, tá, para nota 1 aí. A nota 1 vai estar aqui. A mureta pode ser pré-fabricada desde que tenha dimensões suficientes para abrigar o poste do padrão de entrada dos eletrodutos e a caixa de medição, conforme mostrado no desenho acima. Cotas em milímetros. Geralmente essas cotas vêm todas em milímetros, tá? Aí aqui, ó, nós temos a lista de material daquele poste
Então, eu quero montar aquele poste, eu pego essa lista de material aqui, faço cotação dela, perfeito? Então, mando lá para a loja elétrica, mando lá para ponto do eletricista, mando lá para o Universo Elétrico, Otto de Carvalho, e eles vão fazer um orçamento para mim e vão me passar os valores, né? Então, notas aqui. O padrão de entrada deve ser montado na divisa propriedade com passeio público e com a leitura voltada para a via pública. Beleza? A via pública. Para sistemas alternativos de ancoragem naval de ligação, ver desenho 56. Devem ser previstas, no mínimo, 3 amarrações de 8 voltas cada. Então, vamos voltar aqui no desenho anterior. Todo mundo sabe, aí tem aquelas amarrações de metal, né? Fica aqui, ó. Então, tem que ser, no mínimo. Voltou, caiu aqui. No mínimo 8 voltas, tá? De arame galvanizado. Nas ligações a 3 fios, utilizar haste de 16 por 150, né, de diâmetro aí. Detalhe: construir o sistema de aterramento e desenho com a 50, então nós vamos falar de aterramento lá. Engastamento simples para ligação a 2 fios, base concretada para ligações de 3 a 4 fios, conforme desenho 46. Lista de material, V igual a quantidade variável em função da altura do padrão e do tipo de ligação. Padrão normal de ligação é ligação a 2, 3 e 4 fios, instalação com pontalete, caixa tipo CM1, CM2, medição com instalação direta. Então aqui é o pontalete, né? Um pouco diferente aí daquela instalação anterior. 3.500 mínimo, né? Local com trânsito de pedestres. Então tem que ser no mínimo aí 3,50 metros de altura. Vai que o pedestre tem 3,20 de altura. Vai quase encostar, né? Aí é brabo. Edificação com telhado. Caixa para aterramento. Edificação com laje aparente. É isso aí. Basicamente as mesmas. Algumas coisas são parecidas. Aqui tem a lista de materiais também desse tipo de padrão. Beleza? Padrão com ramal de ligação aéreo, ligação a 2, 3 e 4 fios, instalação em parede, caixa tipo CM1, CM2, medição com instalação direta. Então, quando o local tiver trânsito de veículos, né, é no mínimo 5,5 metros de altura. Tá? Se for só pedestres, 3,5. Geralmente 3,5 que a gente utiliza. E algumas modificações, né? Ou seja, aqui está tudo preso na parede, né? Você deixa aqui os fios saindo aqui. Então é possível fazer tudo de concreto sem o poste também. Tem que seguir direitinho as normas aí. Tá aí a nossa lista de materiais. Algumas notas, né? Esse tipo de padrão de entrada é para atendimento às unidades consumidoras cuja parede de edificação é construída na divisa com o passeio público. Para sistemas alternativos de ancoragem ramal de ligação, bem, desenho 56. Detalhe do aterramento aí, 50, desenho 50. Verificar alturas mínimas condutor ao solo indicado no capítulo 3. Item 1.2.1.2, página 3-1. Deve ser utilizada a caixa CM3 quando a medição for indireta. Esse tipo de padrão pode ser montado em muro, desde que tenha as medidas indicadas no desenho, bem como todo muro tenha uma distância mínima de 1,20 metros entre a armação secundária e sua parte superior. O chumbador olhal deve ser conforme o desenho 47 e deve ser fixado à parede de tal forma que suporte uma força de tração de 60 DAN. Lista de material, V igual a quantidade variável em função da altura do padrão e do tipo de ligação.
Aí mais um modelo, né? Também instalado em mureta, ligação a 4 fios, medição indireta. Então, temos que ter aí o modelo que a gente vai utilizar do padrão e seguir essas normas aí. Padrão com ramal de ligação aérea, também, CM14 a caixa, medição com instalação direta. Então a gente tem alguns modelos. A gente tem que verificar aí o que vai atender melhor aquele tipo de instalação e fazê-lo, né, de acordo até lá com as potências, né? Aí você tem algumas opções aí e alguns tipos de ligação básico, né, que sempre é feito, né? Seguir sempre aí essas recomendações. Lista de materiais também. Aqui mais um modelo. Esse aqui para banca de jornal e trailers, tá? Até isso tem padrão. Você liga padrão. Você faz instalação de padrão em banca de revista? Faço. Vou pegar a norma, vou executar de acordo com aquele local, né? Aí mais um tipo. Lista de materiais. Outro tipo, esse aqui é sem medição, né? Ligação provisória até 85 kVA, um disjuntor 225. Então, esse aqui para ligação provisória, né? Eu vou fazer uma ligação provisória lá, tem que seguir essas recomendações. Padrão com ramal de ligação aéreo, ligação de 2 e 3 fios, padrão de entrada pré-fabricado em aço, ligação de uma unidade consumidora. Então é um outro padrão que pode ser utilizado também, mais simples, né? Mais barato aí. A lista de materiais é bem pequena, né? Então esse padrão deve ser montado na divisa da propriedade com o passeio público e com a leitura voltada para o passeio público. Os comprimentos dos condutores do ramal interno, energia medida, depende da distância entre o padrão de entrada e a unidade consumidora. Este padrão de entrada não necessita de leitura de aterramento. Então esse tipo de padrão não precisa, ele já faz isso. Ele já aterra, né, a instalação ali, né? Ramal interno pode sair por qualquer uma das laterais do poste, padrão de entrada pré-fabricado, exceto pela lateral onde é instalado o olhar para a ancoragem do ramal de ligação. Para esse tipo de padrão também existem modelos bifásicos e trifásicos apoiados pela CEMIG. Então tem modelo bifásico e trifásico, não é esse, tá? Esse é o monofásico. Esse padrão será fornecido com o condutor de proteção até a saída para o ramal interno da unidade consumidora. Esse padrão não pode ser alterado, somente pode ser utilizado conforme as características constantes da sua placa de identificação. Engastamento simples para ligações a 2 fios e base concretada para ligações a 3 e 4 fios, conforme 246. Esse padrão deve ser comercializado completamente montado, ou seja, com caixa de medição, disjuntor, condutores e demais acessórios instalados, sob responsabilidade do fabricante. Então, legal, né? Você já deve ter visto esse tipo de padrão, né? A gente tinha uma casa de Igarapé que era esse padrão, ele já vem todo pronto, já vem todo definido ali. Você só finca no chão e usa energia. Engastamento simples para ligação a 2 fios e base concretada para ligações a 3 e 4 fios, conforme 246. Esse padrão deve ser comercializado completamente montado. O fabricante do padrão pré-fabricado deve utilizar a caixa de medição específica para o padrão de entrada de um dos modelos constantes do Manual do Consumidor número 11, em sua edição atualizada. Então, sempre observar
se a edição que você está trabalhando é atualizada de todas as normas, de tudo, tá, gente? Quem já viu desse tipo de padrão aí? Eu vi recentemente, em dezembro, fui para uma praia no Espírito Santo e tinha vários padrões desse tipo lá. Eu achei bem engraçado, eu nunca tinha reparado desse tipo de padrão. Eu nunca tinha visto não, Elton. Onde você viu dele? Você viu aqui em BH? Em BH eu nunca vi. Eu vi lá, achei interessante, diferente, né? Lá está sendo tudo trocado, né, na verdade, mas achei legal. Na Bahia, né? Talvez seja mais comum na região de praia aí, sei lá. Aí tem a lista também para ele, né? Esse aqui, padrão, armação com ramal de ligação aérea, ligação 2 fios, padrão de entrada pré-fabricado em aço. Ligação de duas unidades consumidoras distintas, com ou sem área de comum circulação. Então, um outro tipo aí com duas caixas. Algumas notinhas aqui também, né? O padrão deve ser montado na divisa, propriedades particulares, simultaneamente na divisa com o passeio público, quando o atendimento for para duas unidades distintas, sem área de comum circulação e com a leitura voltada para o passeio. Quando o atendimento for para duas unidades consumidoras distintas, com área de comum circulação, o padrão deve ser montado na divisa com o passeio e com a leitura voltada para o passeio público também. Os comprimentos condutores do ramal interno de energia medida depende da distância entre o padrão de entrada e a unidade. Consumidores, padrão de entrada não necessita de leitor de aterramento. Os padrões serão fornecidos com um controle de proteção até a saída para o ramal interno da unidade. Consumidor deve ser utilizado somente os modelos de padrões constante manual consumidor número 11 em sua edição atualizada. Esse padrão não pode ser alterado, ele somente pode ser utilizado conforme as características constantes da sua placa de identificação. Aqui também, né, um modelo para duas unidades consumidoras, né? Aquele modelo estranho lá, que foi fabricado em concreto. Aqui, padrão de entrada com caixa com lente instalada no poste da CEMIG, né? Tem algumas situações desse tipo aí. E aqui as notas, né? Então, esse tipo de padrão de entrada somente pode ser utilizado para fornecimento de energia elétrica para unidades consumidoras que não têm área física delimitada, tais como semáforos, placas de propaganda, câmeras de sistema de segurança, praças públicas e feiras e ambulantes. Para essas unidades consumidoras, o consumidor deve apresentar a CEMIG o alvará de funcionamento emitido pela prefeitura, bem como ser cadastrado na CEMIG. Então, eu quero fazer um desse aqui na minha casa. Não é possível, não é permitido. Só para situações bem específicas aí. O ramal de saída de energia medida deve ser subterrâneo. Deve ser considerados os critérios previstos nas ND 2.1.2.4, capítulo 10, uso mútuo. A ligação somente pode ser feita após a confirmação de leitura do registrador do medidor de forma nítida à distância. A montagem deste tipo de padrão de entrada somente pode ser feita por empreiteira cadastrada na CEMIG. Então, para fazer esse tipo de padrão, você não consegue contratar alguém aí aleatório para fazer isso. Sim, Ricardo, para eu colocar o sistema fotovoltaico, como se faz para trocar o padrão, onde ele vai fazer a contagem de energia gerada e abater na conta ou ficar de crédito. Então, Ricardo, esse é um assunto que a gente pode tratar nas aulas, né, nessas próximas aulas aí que eu vou trabalhar com vocês. Eu não sei ao certo qual que é o procedimento inicial, né? Mas o fato é que a CEMIG vai colocar um relógio bidirecional, né, lá na sua unidade. Então, a sua energia gerada aí pelo sistema fotovoltaico,
ela vai para a CEMIG. E a CEMIG vai medir ela indo para ela. E a CEMIG vai te fornecer. Perfeito? Então, o sistema fotovoltaico ele não vai ser ligado na sua casa, vai ser ligado no padrão para ir para a CEMIG. Né? A CEMIG vai pôr um relógio bidirecional lá para captar essa energia. Vai medir e ao final vai comparar a utilizada com a fornecida por você. Né? E claro que ela vai cobrar uma taxa, né, que é essa taxa de iluminação pública, né, isso ela vai cobrar a parte, e o que exceder aí, o que sobrar ou exceder do seu consumo, ela vai deixar de crédito ou vai te cobrar. Então é assim que funciona. A gente pode conversar mais sobre esse tema, é um tema legal de conversar assim. Pois é, Ricardo, muito boa mesmo, né? Eu vou anotar aqui, vou dar uma pesquisada aí, deve ter uma norma, né, para isso, e a gente discute isso aí nas próximas demandas e de aula que a gente vai ter, né? Então, galera, finalizando aqui, né, a gente chegou aí mais da metade dessa norma hoje. Então, para a aula que vem, né, a próxima aula dessa vai ser daqui 2 semanas, 15 dias. Então a gente finaliza esse tema. Vamos ver se a gente faz alguma prática, tá? Eu vou estudar aí alguma coisinha para a gente fazer. Vou ver se eu faço num quadro a próxima aula, aqui na sala nossa, né, do lado. Estou na sala de informática hoje. E aí eu vou fazendo o cálculo e vocês vão acompanhando. Eu acho que vai ser bem legal para vocês treinarem aí todo esse conhecimento que a gente adquiriu aqui. Tem que ser algo bem básico aí, porque a maioria, algumas pessoas aí, sei lá, a maioria ainda não viu esse tema comigo na sala, né? Montagem aí da demanda provável, né? Os quadros de distribuição e tal. Mas eu vou estruturar alguma coisinha pra gente. Então, próxima aula, daqui 15 dias, vamos fechar esse tema, né? Eu acho que o interessante é que vocês sabem o que tem hoje na norma. Ah, professor, eu não sei tudo, eu não sei nada de cor do que você me falou aí. Beleza, tranquilo. Hoje você sabe que existe na norma e você sabe consultar, né, as páginas lá, tem os capítulos. Então, esse conhecimento aí vai ser muito bom para vocês. Tá? Espero estar ajudando também. Então, um abraço, bom fim de semana aí. Sextou dentro de casa. É o que tem para hoje. Um abraço, gente. Até a próxima aula. Com Deus.